Esta é a história inspirativa de um homem que via o invisível, acreditava no incrível e recebia o impossível. A trajetória de Robert Tom prova que milagres acontecem ainda hoje. O Vinho Novo é Melhor apresenta um relato emocionante de como um marinheiro sul-africano e alcoólatra descobriu o cristianismo e foi transformado em um verdadeiro homem de fé. A leitura deste best-seller desafiará você a desfrutar as alegrias e aventuras inesperadas de viver na dependência de Deus. Uma leitura que desvendará como a fé agiu na vida do autor e pode operar em benefício de todos quantos se renderem a Jesus na caminhada cristã. Receba o vinho novo que o Senhor dos Milagres reservou para você. Preâmbulo. O programa da rede de irradiação cristã, o Clube 700, estava sendo transmitido de nosso estúdio em Dallas, quando um novo convidado foi apresentado e se assentou diante das câmeras de televisão. Imaginem a minha surpresa quando ele, sem proferir uma só palavra de saudação, levantou a mão para o céu e, diante de nossa audiência de âmbito nacional, berrou com voz retumbante. Abre aspas. Eis o que o Senhor acaba de mostrar-me em uma visão. A próxima estação de vocês será em Seattle, no estado de Washington. Fecha aspas. Se o convidado fosse qualquer outra pessoa, eu teria admitido tratar-se de um golpe publicitário. Mas era o sul-africano Robert Tom, o mesmo homem que, em uma reunião na Virgínia, havia predito o assassinato do senador Robert Kennedy, com exatidão 3 dias antes de ocorrer. Assim, ouvi com bastante interesse sua previsão acerca da nova estação de televisão. Por isso, não fiquei surpreso quando, justamente uma semana antes de receber um exemplar do livro O Vinho Novo é Melhor, eu me vi no escritório do proprietário de uma outra televisão assinando um contrato para apresentar meu programa. Isso mesmo, em Seattle, Washington, menos de 4 meses após a profecia admirável de Robert Tom. O Vinho Novo é Melhor é a emocionante história de como Jesus Cristo transformou um marinheiro sul-africano alcoólatra em um verdadeiro homem de fé, como aqueles do Novo Testamento. Temos neste livro uma narrativa plenamente aceitável de um milagre dos tempos modernos, cuja verdadeira beleza está no fato de que a glória é somente de Jesus. Algumas pessoas acham que o autêntico homem de fé deve andar por aí mostrando no olhar uma expressão distante e celestial, falando apenas de coisas como orientação, revelação e espiritualidade. O apóstolo Paulo, entretanto, pensava de modo diferente, como quando escreveu, abre aspas, temos esse tesouro em vasos de barro, fecha aspas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Encontramos em Robert Tom uma conjugação do autêntico tesouro celestial com um autêntico vaso de barro. A história de como os dois se reuniram constitui leitura por demais interessante. Pat Robertson, presidente, The Christian Broadcasting Network Inc. Prefácio. Esta é a história simples de como eu, uma das pessoas mais improváveis no mundo, descobri o poder da fé. Sinto-me muitas vezes como aquele pai que disse a Jesus, abre aspas, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Fecha aspas. Marcos capítulo 9, versículo 24. Qualquer que seja a minha fé, estou consciente de que me foi dada por ele. A história está longe de ser completa. São tantas as coisas miraculosas que têm acontecido que eu dificilmente saberia por onde começar ou terminar. Mas esses foram escritos para que vocês creiam. Versículo de João, no capítulo 20, o versículo 31. Que Deus, ainda hoje, responde com fidelidade à verdadeira fé. Com o fim de resguardar confidências de algumas pessoas, usei nomes fictícios em lugar dos verdadeiros. A história, porém, é autêntica. Resulte ela em glória ao maravilhoso nome de Jesus. Robert Tom. Introdução. A Bíblia afirma, abre aspas, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, fecha aspas. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Um dos melhores exemplos de homens
que creem nisso e vivem por isso é Robert Tom. Viajando o mundo afora pela fé, leva consigo a mensagem de Cristo e um entusiasmo contagioso tão somente por crer que Deus cumprirá a sua palavra. Com essa fé singela, o irmão Tom viu Deus prover não só o que a sua família necessitava, como o sustento de um ministério que já alcançou milhares de pessoas. Conheci o irmão Tom em 1961. Nesse ano, em uma igreja em Lebanon, estado de Ohio, participei pela primeira vez de um culto sob sua direção. Naquele momento, Deus revelou ao irmão Tom que havia no auditório um jovem que sofria de hérnia. Senti de imediato que ele se referia a mim. Levantei-me, fui à frente para a oração e acabei milagrosamente curado. Algum tempo depois, dei mais um passo de fé e abri minha empresa de construção e desenvolvimento, em parte encorajado pelo irmão Tom. E Deus abençoou ricamente o meu negócio. Como o autor, também estou aprendendo a desfrutar as alegrias e aventuras inesperadas de viver pela fé. O Vinho Novo é Melhor é um livro que desvenda o segredo da fé, como ela operou na vida de Robert Tom e como pode operar em seu benefício, caro leitor. W. Blind Amberburg, presidente, Blind Development Corporation. Capítulo 1. Pobre menino rico. Meu nome é Robert Tom e sou um milagre vivo, embora não passe de uma pessoa muito comum que descobriu que a vida não precisa ser a entediante monotonia de fazer as mesmas coisas dos mesmos velhos modos todos os dias. Isso se você estiver disposto a arriscar-se a viver pela fé. Veja este cheque no valor de $2.000, por exemplo. Você acreditaria que um homem o deu a mim sem impor nenhuma condição ou pedir algo em troca? Pois isso aconteceu recentemente. Eu estava hospedado no hotel Travelodge em Zephyrville, Ohio. Acordei naquela manhã pensando em minhas dívidas. $2.000 é um bocado de dinheiro, especialmente se você não possui. O fato é que nossa gráfica no continente africano precisava no mínimo daquela quantia para começar a funcionar. Eu havia escrito cerca de 30 livros de cunho inspiracional para os cristãos daquele continente. As matrizes para a reprodução já estavam prontas. Já tínhamos o papel e o prelo estava pronto para rodar. Mas eu não tinha a menor ideia de onde viria o dinheiro para pagar os empregados. Para que eu possa pagar os trabalhadores, falei a Deus naquela manhã, o Senhor precisa realizar o milagre de $2.000 aqui. Já não tomei conta de você antes? Ele pareceu dizer. Oh, é verdade, repliquei. Pensei como mesmo deveria ter mencionado isso. Então por que você não começa a me louvar? A voz admoestou-me gentilmente. Lembrei-me imediatamente do versículo 3 do Salmo 22, em que Davi se refere a Deus como o louvor de Israel. Por que não? Perguntei a mim mesmo. Eu não tenho os $2.000, mas tenho as promessas de Deus. Assim vou tirar o dia de hoje para louvá-lo. Estando ajoelhado, levantei-me, atravessei o quarto e fechei a porta. Sorri ao pensar que o que ia fazer. Quem jamais ouviu isso, de tirar um dia livre só para louvar o Senhor? No entanto, eu estava certo de que seria uma experiência revigorante. Pai, dou-te graças por suprires todas as minhas necessidades. Bendigo o teu nome pelos $2.000 que enviarás. Louvo-te porque não preciso escrever cartas aos meus amigos pedindo ajuda. Todo louvor ao Senhor, aleluia. Caminhei no assoalho daquele quarto de hotel, tão somente me rejubilando no Senhor. Quanto mais o louvava, menor me parecia a quantia de $2.000. Lembrei-me de muitas outras coisas que Deus já havia feito por mim. Recordei como ele me salvou e me transformou de um marinheiro beberrão a um pregador do Evangelho. Recordei quando ele me deu um carro brilhando de novo, inteiramente de graça. Recordei como fui salvo de uma tentativa premeditada de assassinato. Cada incidente que me vinha à lembrança provocava mais louvores. Levantei as mãos para o céu e adorei na presença do Senhor. Ó Deus, tem sido tão bondoso para comigo. Exclamei: Eu te adoro, eu te louvo. Pouco depois do meio-dia, o telefone tocou. Irmão Tom? Sim, aqui fala o irmão Chambers. Aceita almoçar um bife comigo hoje? O Walt Chambers
Era um amigo que eu conhecera em Ohio por ocasião de um avivamento. Bem, respondi, quase babando só em pensar no bife suculento. Seria ótimo o seu convite, me agrada muito. Mas veja, eu tirei este dia para louvar a Deus. Você o quê? Ele perguntou com um sorriso discreto. Separei este dia para oferecer a Deus o sacrifício de louvor, expliquei. É para algo de que necessito. Fiz um pacto com Deus de louvá-lo o dia todo e a minha necessidade será suprida porque Deus é o louvor de Israel. Nunca ouvi algo semelhante, exclamou. De qualquer modo, isso quer dizer que não há como nos encontrarmos hoje, não é? Vejamos, que tal amanhã? Ótimo, Walt, repliquei. É muita bondade sua. Se você puder apoiar-me amanhã, ao meio-dia, será um prazer almoçar com você. Aí estarei. Ele me assegurou. Agradeci-lhe mais uma vez e, colocando o fone no gancho, voltei a louvar a Deus pelos meus $12.000. No dia seguinte, o irmão Chambers veio buscar-me e nos dirigimos a um restaurante no centro de Zandersville. Logo que sentamos para almoçar, ele foi dizendo: Irmão Tom, acabo de vender uma excelente propriedade e agora, por causa disso, sou devedor ao Senhor do dízimo do que recebi. Que tal se eu lhe desse um cheque de $12.000? De imediato louvei ao Senhor em voz alta. Irmão Chambers, falei, lutando para não elevar demais a voz. Isto só pode ser um milagre. Sabe que essa é a quantia exata pela qual eu ontem estava louvando o Senhor? Em seguida, louvamos o Senhor. Então o irmão Chambers pegou o talão e começou a preencher o cheque. Quando voltei ao meu quarto, no motel, peguei o cheque e fiquei a olhá-lo uma e outra vez com os olhos cheios de lágrimas. Deus havia novamente provado a minha sua fidelidade. Ele não havia dito: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Foi com base nessa promessa que, no dia anterior, por antecipação, eu havia louvado a Deus. Naquela altura, eu ainda não tinha quantia alguma, porém, eu tinha a palavra de Deus. Eu sabia por experiência própria que Deus sempre cumpre suas promessas. Se Deus disse que supriria minhas necessidades, isso é tão bom como se ele já o tivesse feito. Assim, eu havia louvado o Senhor pela fé, e agora o cheque estava na minha mão. Não havia nisso nenhuma surpresa, pois aconteceu exatamente o que eu esperava. Senhor, falei, quando me deitei naquela noite, viver pela fé em ti é a melhor maneira de viver. Ajustando meu travesseiro em uma posição mais confortável, acomodei-me na cama e comecei a lembrar como Deus me havia ensinado a andar pela fé. Minha memória recuou aos dias da minha infância na África do Sul, onde tudo começou de um modo inverossímil. O orfanato metodista estava instalado em uma zona rural chamada Hondesbosch, distante cerca de 12 quilômetros da movimentada cidade do Cabo. As 5 construções de tijolos vermelhos abrigavam por volta de 180 crianças, sujeitas a severa disciplina. Havia 3 casas para meninas e 2 para meninos. Mesmo nos dias ensolarados, aqueles velhos edifícios de 2 andares pareciam tristes e depressivos. Os telhados escuros e as janelas dos sótãos cinzentos nos miravam lá de cima como guardas postados nos muros de uma prisão. Foi em 1925 que minha mãe, viúva, levou a mim e minha irmã ao orfanato. Eu estava com 10 anos de idade. Mamãe assegurou-nos que nos sentiríamos bem com as outras crianças e que as pessoas que tomariam conta da gente nos dariam muito amor. Vocês sabem que o quanto que o pai de vocês confiava nessa instituição. Mamãe nos disse. Todo ano ele doava $700 para o sustento dessa instituição. E tenho certeza de que ele ficaria contente se soubesse que 2 de seus filhos estão sendo amados e educados por pessoas cristãs. Contudo, eu jamais entendi a espécie de amor que havia ali. Acho que tinha boas intenções, mas a disciplina era tão rigorosa que ficava difícil sentir alguma forma de amor. Passei 4 longos anos nesse lugar e, à medida que o tempo passava, mais eu o odiava. Odiava levantar-me naquelas manhãs frias e nevoentas e ter de esfregar os pisos de cimento, vestido apenas com uma camisa fina e um calção sem nenhum tipo de calçado. Deus querido, eu choramingava ajoelhado no cimento frio,
segurando a dura escova, porque o Senhor deixou o papai morrer, porque tenho de viver neste lugar horrível, eu quero ir para casa. No entanto, parecia que Deus não me dava a menor atenção. Semana após semana e mês após mês, eu continuava a levantar cedo, naquelas manhãs tristes e friorentas, e a esfregar aqueles pisos de cimento. Não demorou muito e comecei a tossir e a sentir a respiração curta. Naquele tempo, eu não sabia, mas a contínua exposição às frias manhãs estava desenvolvendo em mim uma séria doença, a asma. Certa manhã, seguro de que ninguém estava me vendo, deixei o escovão cair com um grande estrondo e desabafei. Eu odeio este lugar. Eu odeio, odeio, odeio. Oh, você não odeia? Odeia, não é? Uma voz falou atrás de mim. Olhei para cima surpreso e envergonhado de que alguém tivesse ouvido. Era a irmã Emily Dunn, a inspetora de serviço. Venha comigo, Robert, disse rispidamente. Você precisa fazer o que lhe ordenam sem se queixar. Não leu na Bíblia que quando as pessoas se queixam, isso desagrada ao Senhor? Levou-me ao seu escritório, deu-me uma boa surra em nome do Senhor e me mandou voltar e acabar o meu serviço. Terminada a tarefa matutina, éramos todos obrigados a tirar a roupa e a tomar banho em água fria, como gelo. Recordo certa manhã, tremendamente fria, quando um dos garotos disse: Ei pessoal, há gelo nessa água. Olhamos todos para a velha e antiquada banheira, na qual não havia dúvida, uma fina camada de gelo formava a superfície da água. Eu não vou entrar aí, um garoto gritou. Nem eu, outro exclamou. Mas, se não ouvirem o barulho da água, logo saberão que não estamos tomando banho. Outro menino advertiu. Então vamos quebrar o gelo e agitar um pouco a água, sugeriu um garoto. Pareceu uma boa ideia para os demais. Assim, um a um, mergulhamos parte do pé na banheira e agitamos a água 3 vezes, para darmos a impressão de que estávamos tomando banho. Contudo, o que não sabíamos era que a irmã Emily Dunn estava nos observando por um buraco de forro. Depois de nos vestirmos, lá estava ela. Levou-nos todos ao escritório, pegou sua vara de marmelo de quase 1,5 metros e disse: Que vergonha! Vocês não sabem que a Bíblia diz? Vocês não escaparão do pecado cometido? Se hoje está muito frio para tomar banho, talvez isto os esquente. O que acham? E em um por um, asperamente, ela virou nossas palmas e, com aquela vara temida, vibrou golpes firmes e dolorosos em nossas mãos. Agora desçam para o escritório, comam para o refeitório e comam a sua refeição. Resmungou. E que eu não volte a pegá-los fugindo do banho. Sim, senhora, cantamos em um coro e saímos correndo para nos juntar aos demais. Em cada degrau que eu pisava, dizia comigo mesmo: Odeio este lugar. Ó Deus, como odeio este lugar. Odeio estas pessoas e a religião delas. Odeio tudo isto. No refeitório, ficávamos em posição de sentido como soldados e repetíamos a mesma oração de sempre antes de cada refeição. Faça-nos, Senhor, sinceramente agradecidos pelo que vamos receber. Amém. Diariamente. Para mim, era repugnante. Depois de um mingau, grossas fatias de pão e xícaras de chocolate, tínhamos de lavar os pratos. Minha tarefa era esfregar os caldeirões e as panelas. Quase sempre eu terminava minha tarefa em cima da hora de sair correndo para a aula. Tínhamos escola no orfanato, uma das poucas coisas que eu apreciava ali. Na África do Sul, a educação está muito avançada. Resultado do grande e bem cuidado preparo pré-escolar exigido. Por causa disso, eu estava a graduar-me aos 14 anos de idade. E como não queria permanecer naquele orfanato um único dia além do necessário, muito me esforcei nos estudos para graduar-me no tempo certo. Consegui manter-me como primeiro aluno da classe durante todos os 4 anos. Depois das aulas matutinas, voltamos ao refeitório e recitávamos a mesma velha oração. Faça-nos, Senhor, sinceramente agradecidos pelo que vamos receber. Amém. Duvido que qualquer um de nós dedicasse um só pensamento ao que estávamos dizendo. Não passava de uma rotina estritamente mecânica e quem desejasse comer melhor teria que repetir aquela senha. Após o almoço, havia mais panelas e caçarolas para esfregar.
antes de seguirmos para as aulas da tarde. As atividades da escola se encerravam às 15h30 e, em seguida, durante uma hora, tínhamos de esfregar e encerar um pouco mais os assoalhos. Ao final do trabalho, aqueles assoalhos brilhavam de tal maneira que você poderia ver o seu rosto perfeitamente refletido neles. Permitia-nos uma hora de recreio antes do jantar. Sem essa hora, poderíamos ter enlouquecido, mas, até nesta ocasião, éramos cuidadosamente vigiados para que não fizéssemos muita algazarra. Fosse como fosse, era melhor do que nada, e me sentimos gratos pelo breve alívio da esmagadora disciplina do dia. Às 17h30, nos reuníamos no refeitório para o jantar. Lá vinha de novo a monótona repetição das vozes da meninada em abafado uníssono, remoendo aquela oração. Faça-nos, Senhor, sinceramente. Algumas vezes, ao sentar-me à mesa, a memória me levava de volta aos felizes dias em Oldsham, a 500 quilômetros dali. Naquele tempo éramos ricos. Eu lembrava muito claramente as árvores formando arcos, a sombra do gramado à frente da casa, a casa de pedra de 12 quartos de High Street, erguendo-se de forma imponente, como se fosse uma mansão de uma fazenda. Minha mãe, saindo para fazer compras, confortavelmente acomodada em um belo carro puxado por 6 cavalos brancos, com suas brilhantes plumas de avestruz, enfeitando os arreios. Os criados que enceravam o chão, cuidavam dos jardins, e passavam nossas roupas e nos serviam à mesa. Meus 7 irmãos e irmãs e os fiéis criados, que tomavam conta de nós e brincavam conosco debaixo das árvores. Meu pai Alexander Tom, um dos proeminentes homens de negócio de Otisville, era um escocês forte, louro e imponente, com seu 1,90 m de altura. Oldsham era a capital do mundo quando se falava em avestruz, e devia seu sucesso às mulheres que, em todo o mundo, usavam as elegantes plumas da ave em seus chapéus. Meu pai era joalheiro, mas quando percebeu que o movimento do mercado de penas de avestruz ele entendeu que seria um bom investimento ajudar as finanças de alguns criadores para que eles pudessem aumentar suas criações durante algum tempo. Isso pareceu algo vantajoso e os lucros se fizeram presentes. Mas, em um dia em 1922, meu pai voltou para casa com más notícias. Maria, o negócio das penas está afundando. Ouviu dizer a minha mãe, uma irlandesa de cabelos pretos. Oh, isso quer dizer que estamos em dificuldades? Ela replicou um tanto surpresa. Bem, a coisa está ruim para os criadores de avestruz. Mas você já imaginou o que vai acontecer se os criadores forem afastados do negócio? Depois de todo aquele dinheiro que emprestei a eles, mamãe fechou-se em profundo pensamento por um momento, parecendo não saber o que dizer. Mas foi apenas um momento. Talvez não seja tão mal quanto parece. Todo negócio tem seus dias maus, ela disse, tentando confortar meu pai. Um mau dia podemos tolerar, mas quando isso se transforma em semanas, você sabe que as coisas não estão bem, ele retrucou. Quando o terrível desastre financeiro ocorreu, alguns meses depois, fomos duramente atingidos. Todos os fazendeiros da área ao redor estavam em débito conosco e não tinham condições de nos pagar. Papai ainda possuía, claro, a joalheria, mas eu bem me recordo de que tivemos ocasiões de intensas orações em nossos cultos domésticos. Lembro-me muito bem de como os rapazes que cortejavam minhas irmãs naquela época se sentiam embaraçados quando meu pai os fazia participar das nossas reuniões de oração antes de ir a algum lugar. Pobre gente rica, fosse como fosse, Deus os viu no meio daqueles dias difíceis, sem que evidenciássemos maior abatimento, a não ser o orgulho um tanto afetado. Mamãe testificou que Deus ouvira nossas orações e eu acreditei que sim. De vez em quando, naqueles tempos de oração, papai começava a falar acerca da morte. Sabe o que eu gostaria? Quando eu morrer, gostaria que acontecesse em um dia
em dia em que morreu meu Salvador, a sexta-feira da Paixão. Não seria esse um belo dia para partir para o céu e estar com o Senhor? Ele perguntava. Oh, papai, você acha necessário falar a respeito de morte? Mamãe dizia com alguma tristeza. Bem, o fato é que todos vamos morrer algum dia. E a Sexta-feira da Paixão é o dia em que se ajusta comigo de modo perfeito, ele argumentava. Bem, mas não percebo a diferença faz o dia, mas não percebo que diferença faz o dia em que você morrer, mamãe replicava. Pode ser que não, mas o Senhor tem me atendido em muitos desejos menores do que esse. Não tem? Papai insistia. Meu pai era um homem peculiar. Era um presbiteriano, com grande interesse na Bíblia e pela oração. No entanto, não consigo me lembrar de tê-lo visto alguma vez na igreja. Mesmo assim, era respeitado por todos os homens com profunda devoção e também muito amado, especialmente pelos menos favorecidos da cidade do Cabo. Recordo-me de que o dia em que ele morreu, eu tinha apenas 10 anos. Papai vinha tendo profundas crises respiratórias e ultimamente sua respiração se tornara difícil. Certa manhã, como era quase meio-dia, e ele ainda não se levantara, entrei no quarto para ver por que continuava na cama. Eu o vi então respirando com dificuldade, comprimindo o tórax e lutando desesperadamente em busca de ar. Saí do quarto como uma flecha para chamar minha mãe. Acho bom a senhora ver papai. Ele não está passando bem, disse-me. Pelo tom da minha voz, mamãe percebeu que estava muito assustada. Disparou para o quarto e levou um susto ao encontrá-lo naquela ânsia para respirar. Papai contava com 52 anos de idade e jamais dera a impressão de estar tão doente. Ela tentou socorrê-lo, porém, por mais que fizesse, não conseguia aliviar-lhe a angústia. Ele continuou a piorar e, às 15 horas, morreu inesperadamente. Chocados, só muito tempo depois, nos demos conta de que sua morte ocorreu em uma sexta-feira da Paixão. Durante o cortejo fúnebre, em alguns lados das ruas, a uma distância de 5 quilômetros até o cemitério, os pobres formavam filas extensas, caso único na África do Sul. Aquela gente amava meu pai. Foi pouco tempo depois do enterro de papai que mamãe decidiu nos internar, eu e a minha irmã, no orfanato metodista que ficava a 500 quilômetros de casa. Para ela foi uma decisão terrível. De repente, seu mundo estava em pedaços. Como nunca pensara em morrer tão cedo, papai não fizera testamento. Mamãe ficou sem nada. As dívidas deixadas por ele andavam por volta de US$ 50.000 e mamãe não se julgava capaz de gerir todos os detalhes da joalheria. Não posso dirigir esses negócios. Alexander sempre controlou tudo e a responsabilidade demais para mim, ela choramingou. O magistrado local se prontificou a ajudá-la, mas US$ 50.000 pareciam uma montanha irremovível para ela. Por isso, tomou a decisão de sair dali e deixar que as propriedades fossem vendidas em leilão. A joalheria, a casa grande de pedra, os móveis e os nossos cavalos, ela abandonou tudo e se foi para a cidade do Cabo. O ruído do arrastar das cadeiras ao nos levantarmos das mesas do refeitório do orfanato me trouxe de volta à realidade, como se eu tivesse levado um choque. Estivera tão profundamente imerso nas lembranças de Old Room que não sentira o tempo passar. Rapidamente meti na boca, de uma só vez, os últimos 2 ou 3 pedaços de batata que restavam no prato, e de um salto reuni-me com os outros meninos que se dirigiam à cozinha para a tarefa de panelas e louças. Arrumada a cozinha, fomos mandados aos nossos quartos para estudar até a hora de dormir. Às 8 da noite, resmungávamos uma oração decorada. Caímos na cama exaustos e as luzes se apagaram. Mamãe havia alugado uma pequena casa perto de Meiterdand, cerca de 6 quilômetros do orfanato. Mas era a nossa grande tristeza. Mas, para nossa grande tristeza, só permitiam que ela nos visitasse 4 vezes por ano. Essas visitas costumavam ser nos sábados à tarde.
A princípio eu a aguardava com muita ansiedade, mas depois de um ano ou dois, nosso amor já não era o mesmo. Vivíamos no nosso pequeno mundo e ela vivia no dela. Algumas vezes se tornava difícil encontrar um assunto quando ela vinha e por isso ficávamos embaraçados como estranhos tentando conversar. A outra única diversão da melancólica rotina do orfanato metodista eram as férias de 3 semanas na época do Natal. À medida que a ocasião se aproximava, mal conseguíamos disfarçar a alegria espontânea que brotava ao pensarmos em sair da nossa prisão, ainda que por poucas semanas. Mas sabemos que era preciso reservar a alegria para nós mesmos. Seria muito ruim se a irmã Emily Dunn percebesse o quanto estávamos ansiosos para partir. De alguma forma, no entanto, essas férias se constituíam em certo desapontamento para mim. Era difícil esquecer totalmente a disciplina rigorosa do orfanato. Parecia que a irmã Emily Dunn estava sempre me vigiando como um espectador silencioso. Sua religião rígida criara um muro ao redor de mim, semelhante às fortificações que cercavam Jericó. A nova casa de mamãe foi um desapontamento. Senti falta da nossa esplêndida casa de pedra de High Street, do imenso gramado onde costumávamos brincar e do grande e agradável quarto. A mudança deve ter sido tão difícil para a mamãe quanto foi para nós, embora ela jamais tivesse dito uma palavra a respeito. Ganhava seu sustento cuidando de pessoas idosas, fazendo serviços domésticos e algum trabalho extra. Lembrando dos criados que tínhamos em Outram, eu me admirava de como ela conseguia se manter tão alegre e bem disposta. Você está tossindo muito, Bob. Vem aqui e tome um pouco do meu xarope, ela dizia. Eu tomava dose após dose do seu remédio, mas nada adiantava. Como, será que você pegou esse resfriado? Será que você andou brincando por aí sem agasalho? Ela perguntava solícita. Ora, mamãe, estou sempre com o meu agasalho. A senhora não precisa se preocupar. É só um pouquinho de tosse. Em poucos dias estarei bem. Eu respondia. Não queria lhe contar a respeito da minha tarefa de esfregar aqueles pisos de cimento e de como o frio era forte pela manhã. No início da terceira semana de férias, quando eu percebi que logo estaria de volta ao orfanato por mais um ano, um desânimo começou a tomar conta de mim. Bem que eu gostaria de dizer à mamãe o quanto odiava aquilo, mas nunca ousei fazê-lo. É bem provável que ela desconfiasse de alguma coisa. Lutei contra as lágrimas por todo o caminho, de volta ao orfanato. Antes de me deixar, mamãe pôs a mão sobre a minha cabeça e disse: Vou orar por você, Bob. Você sabe que seu pai e eu sempre quisemos um ministro na família. E você será um bom ministro. E foi embora. Ministro? Não eu. Sentia-me tão enjoado da religião que podia até morrer. A querida irmã Emily Dunn e suas orações rabugentas, orações toda manhã, toda noite, toda refeição, a mesma conversa mole, religiosa, sempre e sempre. Estava tão enjoado daquilo tudo, que seria capaz de vomitar. Querido Deus, a vida cristã deve ser algo mais do que o que estou vendo aqui. Orei naquela noite, depois de pensar um pouco, surpreendi-me acrescentando: Você sabe, eu realmente gostaria de ser como papai e mamãe disseram, mas não se eu tiver de ser como esta gente aqui. Deitei-me em minha cama, sentindo-me um pouco culpado por ter tão maus pensamentos. Afinal de contas, o pessoal do orfanato estava nos alimentando, nos vestindo e nos educando. Não que eu ignorasse isso, mas estava faltando alguma coisa, algo indefinível, de que eu precisava desesperadamente. Ali fiquei, no escuro, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, tentando descobrir o que estava errado. Alguns dias depois, à tardinha, todos os 180 internos estavam reunidos na igreja do orfanato para ouvir a pregação de um seminarista. Não me lembro do seu nome, mas jamais esquecerei o que ele disse. Deus realmente os ama. Vocês, meninos, significam muito para Deus. Vocês são algo muito especial para Ele, disse com muita firmeza. Eu sorvi cada palavra. A mesma coisa fizeram os outros garotos. As palavras daquele pregador caíram como gotas de chuva em um jardim ressequido. Amor. Fazia muito tempo que não ouvíamos algo assim. O jovem pregador prosseguiu. Ouçam-me.
Deus os amou de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para morrer por vocês. Jesus deu a vida e derramou o próprio sangue para pagar o castigo pelos pecados de vocês. E vocês podem conhecer Jesus e sentir o seu amor se pedirem que ele entre em sua vida. De volta ao dormitório naquela noite, eu não conseguia dormir. Rolei sem sossego horas a fio, sempre pensando em Deus, admirado de que Ele realmente me amasse. Deus, se o Senhor realmente, se o Senhor é realmente Deus, e se está verdadeiramente interessado em minha vida, então apareça para mim esta noite e faça com que eu me sinta consciente de Sua presença junto à minha cama. Orei baixinho. Eu ainda não havia terminado minha oração quando ouvi o relógio da igreja bater meia hora. Eu já havia, eu já ouvira aquelas lúgubres badaladas muitas vezes, mas agora soavam como as harpas dos anjos. Imediatamente senti a presença de Deus. Sua glória me invadiu como ondas e ondas de eletricidade líquida. Era quase como que se Deus se curvasse sobre mim e sussurrasse: Eu amo você. Por fim, ou melhor, por muito tempo, chorei e chorei. Eu não conseguia evitar. Deus me amava.